Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos visualizar a interface básica do QGIS. Bom, no vídeo anterior eu demonstrei como realiza a instalação, o download e a instalação, e neste em específico a gente vai abrir o QGIS e realizar algumas configurações e visualizar a sua interface gráfica. Para isso então a gente precisa iniciar o QGIS, ele criou uma pastinha aqui na instalação, 3.10, a gente pode iniciar esse aqui, o QGIS 3, o QGIS Desktop 3.10.13, ou pelo iniciar, Eu vou clicar para ele iniciar aqui. Um clique, então. Ele já identifica que é a versão de longa duração, Tem essa tarjinha aqui dizendo isso. Aqui a gente espera ele carregar. Abriu aqui, então, o QGIS. Certo? Ele tem uma notícia aqui nessa parte inferior, falando que tem uma nova versão disponível. A gente sabe disso, porque quando a gente realizou o download lá no site, a gente escolheu a versão de longa duração, tinha outra que era a versão mais recente, Então, esse é o padrão do QGIS, essa é a interface do QGIS. Ele tem alguns menus, ele tem algumas ferramentas, que a gente vai ver brevemente aqui nesse vídeo. Bom, o primeiro item que a gente pode dar uma observada é essa barra aqui que é conhecida como barra dos menus, Projeto, editar, exibir, camadas, configurações e assim por diante. Como eu tenho outras versões do QGIS já instalada no meu computador, é possível que, por exemplo, essa web não tenha na versão que vocês instalaram, ou esse DSG Tools aqui, porque isso são complementos que estão instalados no meu computador, em uma outra versão do QGIS e ele reconhece nessa aqui, mas sem problemas. Quando a gente for instalar algum complemento para fazer alguma atividade, eu irei explicar. Bom, então essa aqui é a aba de menus. Ela é bastante intuitiva, Se a gente colocar o mouse em cima de projeto, então aqui são as opções sobre o projeto. A gente pode abrir um projeto novo, abrir um projeto já salvo, certo? A gente pode salvar o projeto, salvar como. Isso aqui a gente pode utilizar, por exemplo, o Word, A gente cria, abre o Word, digita algum texto, dá salvar como, para colocar o nome, direcionar onde ele será salvo, E depois continua salvando. Como exemplo, para demonstrar essa questão dos projetos, tá? Vou clicar aqui em camada vetorial, vou adicionar uma camada vetorial, tá? Que eu salvei na área de trabalho. Então, eu salvei os bairros de Santa Maria na área de trabalho. Então, área de trabalho, bairros, SM Bairros. Então, a gente sempre vai abrir, quando se tratar de uma representação vetorial, o arquivo com formato .shp, certo? Vou dar um abrir aqui e um adicionar. Santa Maria, os bairros de Santa Maria estão aqui. Bom, vamos supor que eu queira gravar, salvar esse projeto. Eu salvei ele, ou melhor, eu abri um shapefile e eu vou sair agora, eu quero continuar esse projeto em um segundo momento. Então eu vou vir aqui em salvar. Tá? Eu vou salvar na área de trabalho mesmo. Vou colocar projeto Santa Maria. Como aqui é uma demonstração só da interface básica do software, eu vou colocar tudo na área de trabalho. Mas quando a gente for trabalhar numa disciplina, num curso, a gente precisa criar uma pasta para armazenar o nosso banco de dados, certo? Vou dar um salvar aqui, ó. Perceba que o nome aqui já trocou, para Projeto Santa Maria. Agora, qualquer alteração que eu fizer, eu posso vir aqui e clicar nesse disquete que tem aqui do lado da pastinha amarela, certo? Salvar projeto. Bom, se eu fechar o QGIS aqui, ó, aqui tem o projeto de Santa Maria. Se eu der dois cliques aqui, ele vai abrir o meu projeto, que eu salvei anteriormente. Ou seja, ele vai mostrar os bairros de Santa Maria. Mas a gente pode vir aqui também, ó, QGIS Desktop, esperar ele carregar. Vim aqui em projeto, abrir. Onde que a gente tem um projeto salvo? Na área de trabalho, projeto Santa Maria, abrir. Aí ele carrega, tudo que a gente fez até o momento, certo? Então esse primeiro aqui é referente aos projetos, Normalmente a gente
está associado com abrir, com criar novo, com salvar, alguma coisa mais nesse sentido. O editar aqui é quando a gente tem alguma feição, algum ponto, alguma linha, algum polígono, né? Então alguma estrutura vetorial que a gente vai recortar, editar, fazer alguma modificação nela. O exibir aqui, por exemplo, a questão dos painéis, né? Todas as camadas que nós temos, no caso aqui a gente só tem os bairros de Santa Maria, né? Todas as camadas, vou abrir uma carta topográfica aqui também para exemplo, né? G, estou indo no meu diretório onde eu tenho as cartas topográficas salvas. Aqui eu tenho uma carta topográfica salva. Vou abrir ela, aí está ela. Aí está ela. Ah, ela aparece aqui também. Então todas as nossas feições elas vão aparecer aqui nessa aba de camadas. Por exemplo, eu posso fechar isso sem querer, assim como o navegador. Posso fechar sem querer. O que eu faço? A gente vem aqui em exibir, painéis, camadas. Aí ela volta a aparecer aqui. A questão da navegação também, né? O navegador ali. Navegador, digamos que a gente já deixa ele, a nossa pasta, né? Que a gente está trabalhando com nosso banco de dados, já deixa ele pré-configurado aqui, ó. Então ele já fica certinho, né? A gente só pega e arrasta as coisas para dentro do QGIS, tá? A camada aqui a gente vai criar uma camada, adicionar uma camada nova, né? Por exemplo, o que eu fiz através dessa ferramenta aqui, né? Dessa raiz quadrada aqui, que inclusive é possível que nem esteja aparecendo no QGIS de vocês, porque quando o QGIS migrou para a versão 3.0, a gente está na 3.10, né? Essa que a gente realizou o download é a 3.10. É possível que esse menu aqui da esquerda, que é gerenciar camadas, não esteja aparecendo para vocês, porque ele foi removido da versão padrão. A gente consegue adicionar ele novamente, clicando com o botão direito aqui, em qualquer um desses lugares aqui, ó. Botão direito, vem aqui, ó. Gerenciar camadas. De vocês possivelmente está desse modelo aqui, né? Clica com o botão direito aqui. Botão direito, ó. Gerenciar camadas. Aí ele aparece novamente. Então ele é um atalho, né? Esse menu que aparece aqui na esquerda de gerenciar camadas, ele é um atalho desse aqui, ó. Por exemplo, então, eu fui adicionar os bairros de Santa Maria através desse símbolo aqui, né? Dessa raiz quadrada. Eu poderia adicionar a carta topográfica por aqui. Então ela serve de atalho. Eu poderia adicionar por aqui também, por exemplo, camada, adicionar camada vetorial. Ou uma carta, uma imagem de satélite, né? Adicionar camada raster. Então, esse menu da esquerda aqui ele serve como um atalho. As abas de complementos, né? Porque o QGIS ele é um sistema livre de código aberto. Muitas coisas não existem no programa base. Então, outros usuários criam e disponibilizam aqui para nós. Por exemplo, vamos clicar aqui, ó, complementos gerenciar e instalar. Só que precisa estar conectado com a internet, né, para ele conseguir carregar. Vou clicar em tudo aqui, ó. Um complemento bastante interessante é o Quick Map Service, que eu já tenho instalado, por sinal, né? Vocês podem clicar aqui, ó, selecionar ele e clicar em instalar. No meu aqui não aparece porque eu já tenho ele instalado, né? Então ele é uma ferramenta bastante interessante. Ele permite que a gente puxe mapas base, como por exemplo mapas do OpenStreetMap, mapas do Bing, mapas do Google Earth, para dentro do QGIS, certo? Como se fossem mapas base mesmo. Vamos clicar em instalar aí, vocês esperam carregar, depois vocês podem dar fechar. Aí vindo aqui em Web, ele vai criar esse menu aqui, que possivelmente não teria no de vocês, ó, tem um menu Quick Map Service. O de vocês não vai estar aparecendo tantas opções assim, mas para isso a gente pode vir aqui, ó, em Settings, More Service e clicar em Get aqui, ó. Aí ele vai carregar todos os servidores do complemento. A gente pode dar um save, fechar e voltar aqui, aí o de vocês vai ficar com todas as feições. Vamos supor que a gente queira abrir uma imagem do Google, por exemplo, Google Satélite. Tá? Eu vou desabilitar a carta, né? Porque isso aqui é como se fosse uma folha, né? Então eu não estou enxergando o Google Satélite porque a carta de Camobi está acima dela. Se eu desabilitar a carta de Camobi, vai aparecer imagens do Google Satélite, certo? Que aqui é o bairro Camobi, né? A gente pode ir carregando, ó, andando, indo em direção ao centro
esperar, dar zoom, ele vai carregar. Vamos abrir outra coisa aqui também. Vamos abrir do OpenStreetMap. Do OpenStreetMap vai aparecer o nome das ruas, né? Ó, ele não está aparecendo, ele já carregou, mas ele não está aparecendo por quê? Porque isso, o Google está acima do OpenStreetMap. Então, ou a gente puxa para baixo, assim, ou desabilita, né? Então, se a gente der um zoom aqui, a gente consegue ver o nome das ruas, certo? Então, esse é um complemento bastante útil. A gente vai para o menu do vetor, né? Todas as ferramentas referentes a vetor, todas as ferramentas de geoprocessamento, como buffer, recortar, dissolver, a gente vai ver isso mais para frente. As questões de geometrias, né? Todas as feições envolvendo vetores, raster, né? De cartas topográficas, das imagens de satélite, né? Todas as representações matriciais são neste menus aqui, tá? Banco de dados, malha, né? Isso aqui é capaz de não aparecer de vocês, porque já são menus de complementos específicos. Por exemplo, esse aqui que abre cartas topográficas é um complemento bastante interessante, ó. Digita aqui, ó, DSG Tools. DSG Tools, instalar complemento. A gente consegue abrir cartas topográficas. Ferramentas militares, vem aqui, cartas topográficas, ó, de 1 para 50 mil. Ele vai carregar as cartas topográficas que estão disponíveis numa escala de Brasil, certo? As escalas de 1 para 50 mil disponíveis. O Rio Grande do Sul tem todo o seu território mapeado em 1 para 50 mil, a gente consegue ver. Então, esse complemento ele traz cartas topográficas já referenciadas. Obviamente que precisa estar em contato, né, conectado com a internet. E assim por diante. Outra coisa bastante interessante é essa caixa de processar aqui, ó, que a gente tem uns quantos algoritmos aqui. Ó. A gente quiser fazer um dissolver, por exemplo, a gente pode digitar ali e dissolver. Se a gente quiser criar uma interpolação, né, para gerar um modelo digital do terreno, a gente tem curvas de nível, a gente tem pontos cotados, né? A gente vem aqui no processar caixa de ferramentas e digita o nome do algoritmo que nós queremos, né? Interpolação, vai estar aqui as interpolações disponíveis, né? A gente tem por IDW, a gente tem pelos triângulos irregulares e assim por diante. Então esse é o nosso menu, é a nossa barra de menus, certo? Aqui embaixo a gente vai ter a barra de ferramentas. Eu vou até fechar aqui. A gente tem a barra de ferramentas, que ela serve praticamente como um atalho, né? Por exemplo, para criar um novo projeto aqui tem um atalho, para abrir um novo projeto aqui tem outro, para salvar, para o novo compositor de impressão, né? Quando a gente finaliza o nosso mapa, o compositor de impressão, melhor, quando a gente finaliza o nosso mapa aqui, a gente precisa adicionar um título, coordenadas, norte, legenda, a gente faz isso no compositor de impressão. Então, para isso que ele serve. A gente consegue, tem outras ferramentas aqui de mover, de dar zoom, por exemplo. Ó. Consegue dar zoom numa área em específica, ó, certo? De identificar feições, de seleção de feições. Eu vou remover as cartas topográficas aqui, puxar os bairros de Santa Maria novamente. Vamos supor, aqui a gente tem uma ferramenta de seleção. Eu quero selecionar esse bairro aqui. Quem é de Santa Maria e trabalha com mapas, né, sabe que esse bairro que eu selecionei é o bairro Centro. Como que eu descubro que bairro é caso eu não tenha essa informação? Eu posso vir aqui, ó, nessa ferramenta de identificação de feições e clicar. Ó, o nome do bairro é bairro Centro. Se eu clicar nesse aqui, nome do bairro, São José. Nome do bairro, Camobi. E assim por diante. Mas eu também posso abrir a tabela de atributos disso, né? Eu tenho um bairro selecionado, certo? Estou com um bairro selecionado. Que bairro é? Eu posso abrir a tabela de atributos da minha representação vetorial. Botão direito, abrir tabela de atributos. Se eu puxar a seleção para cima, aqui nessa opção, ó, ele vai falar que o bairro que eu selecionei é o centro, certo? Eu posso fazer outros tipos de seleções, como, por exemplo, a seleção por raio. Ó, ele seleciona todos os bairros naquele raio que eu determinei. E assim por diante. Eu posso remover a seleção por aqui. Aqui tem um atalho da minha tabela de atributos, né, que eu cliquei, que eu abri antes, né, clicando com o botão direito, por exemplo. Aqui a gente tem a calculadora de campo. Aqui a gente tem uma caixa de ferramentas. Aqui a gente tem uma régua, né, que a gente consegue calcular a distância para ter uma noção. O primeiro segmento que eu fiz tem 21 km, o segundo daqui aqui tem 14.758
metros e assim por diante, né? Tem uma outras aqui que são de camadas também, né? Aqui a gente consegue criar uma camada shapefile, tá? Se a gente fosse aqui, por exemplo, camada, criar camada, né? Camada shapefile, a gente vai criar pontos, linhas ou polígonos, né? Isso é possível fazer através dessa aqui, ó, camada shapefile. Então a gente tem uns quantos atalhos, né? Por exemplo, se eu quisesse colocar o nome dos bairros, né? Na tabela de atributos, se a gente ir lá e analisar, ó, nome é o nome do bairro. Aqui também, o bairro também é o nome do bairro, só que ele está de maneira abreviada. Então, a nossa coluna bairro, ela traz o nome dos bairros, certo? Eu posso colocar isso na tela para nós aqui, que se chama rótulo. Eu posso fazer isso de duas maneiras. Por aqui, nas propriedades, né? Então, botão direito, propriedades. A gente vai vir aqui em rótulos, ó, rótulo simples, e agora a gente vai selecionar o nome da coluna que a gente quer que seja rotulada. Bairro. Damos um OK, ó, aparece o nome dos bairros, ó, na tela para nós. A gente pode fazer isso também de uma outra maneira, nesse atalho aqui, ó. Ó, isso aqui é a opção de rótulos, ó. Ele abre aqui, ó. Então a gente ia colocar também, como a gente fez no procedimento anterior, ó, rótulo simples, o valor aqui a gente vai escolher a coluna, né? Bairro e dar um apply aqui embaixo, certo? É mais ou menos isso. Tem algumas outras feições aqui, como o de editar, por exemplo. Vamos supor que eu fosse criar um bairro aqui, né? Vou ativar uma carta topográfica. Aqui, ó. Vamos supor que eu quisesse marcar alguma coisa. Quisesse marcar essa curva de nível. Vamos supor que isso aqui fosse uma propriedade. Então, o que, que eu faço? Se eu vim aqui, ó, nesse menu aqui é um menu de edição. Então, eu selecionei uma feição. Isso aqui eu estou trabalhando com polígono, né? Poderia ser ponto, poderia ser linhas, que a gente vai ver mais para frente, né? Ó, habilitei a edição, aí eu venho aqui para vetorizar isso. Ó. Então eu vou clicando sobre a linha e eu estou fazendo uma vetorização. É assim que os bairros também são criados, né? Poderia vetorizar essa curva de nível também. Eu clico com o botão direito no final, aí ele vai me fazer as perguntas referentes às informações, cada uma das colunas que estão presentes na tabela de atributos. Vamos supor que esse aqui fosse o bairro São Miguel, já que não existe, né? Então eu dou um OK aqui, ele criou o bairro São Miguel. Aí eu clico no disquete aqui, ó, o São Miguel passa a compor o bairro de Santa Maria. Ali está ele, certo? Por que, que não apareceu o nome dele aqui? Porque eu não coloquei o nome dele, ó, na coluna bairro. Se eu escrever São Miguel aqui, ó, e apertar um Enter e salvar, o nome dele vai aparecer, certo? Bom, mas esse não é um bairro de Santa Maria, né? Então eu vou apagar. Eu só estava demonstrando um recurso para você. São Miguel, a gente pode apagar também, certo? Aí pode salvar novamente. Então, a gente faz as edições por essas opções aqui, ó. Depois que a gente edita alguma coisa, clica nesse disquete aqui para salvar a edição. Qual é a diferença desse disquete aqui para esse disquete aqui? Esse aqui ele vai salvar as edições que nós estamos fazendo. Por exemplo, a gente criou um ponto, criou uma linha, criou um polígono, ou editou alguma coisa, arrastou o ponto ou a linha para outro lugar, a gente vai vir e salvar nesse disquete aqui. Esse disquete aqui é o disquete do projeto, né? Se a gente troca a cor, por exemplo, desse shapefile, né? Propriedades, simbologia, clica aqui, troca para um laranja, por exemplo, a gente vem, clica nesse disquete aqui, se nós abrirmos o projeto, vai estar de outra cor, certo? Então, esse disquete aqui é só para salvar as edições realizadas nas camadas. E aqui a gente tem uma camada mais, uma digitalização mais avançada que não está presente, certo? Aqui a gente tem um outro menu, né, que é o menu referente à barra das camadas, né, todas as camadas que estão disponíveis, né, eu já mostrei para vocês, ó. Então isso aqui é como se fosse um sistema de folhas, né, o que está aparecendo em cima aqui vai aparecer na tela. Se a gente tiver um maior, por exemplo, nesse 1 para 50 mil aqui que eu puxei pelo complemento do Exército, né, o DSG Tools, isso aqui é para o estado inteiro. E ali a gente tem a área urbana de Santa Maria, né, os bairros. Se eu puxar esse 1 para 50 mil para cima,
os bairros não vão aparecer porque ele está tapando. Então é como se fossem umas folhas sobrepostas. A gente sempre tem que deixar o menor na parte superior. E assim, de vez em quando a gente fecha isso por engano, né? Como eu comentei com vocês. Para mostrar isso aqui novamente, a gente vai em exibir, painéis, camadas. Né? Ela volta a aparecer, certo? Vou dar um outro exemplo, vou remover, né, todas as coisas que eu abri, as cartas topográficas, os mapas básicos, selecionei todos, né? Cliquei e arrastei, botão direito, remover. Eu quero remover sim. E quando a gente perde algum shapefile também, vou tirar o rótulo dele para demonstrar que eu perdi. Vou remover o rótulo, aplicar. Perdi Santa Maria, eu não sei onde Santa Maria está. A gente pode vir aqui no nosso shapefile, botão direito e aproximar para a camada. Ele vai dar um zoom no nosso shapefile em questão, ou na nossa carta topográfica. Enfim, não necessariamente shapefile, imagem de satélite também, por exemplo. Eu posso também fazer salvamentos, né? Quando as feições estão selecionadas, por exemplo, ó, selecionei o bairro Centro. Eu posso salvar ele. Como eu faço o salvamento de uma feição selecionada? Posso clicar com o botão direito, exportar, salvar feições selecionadas. Aí a gente vai ter o formato, né, que é o tipo de arquivo que vai ser exportado. A gente vai deixar em shapefile o nome do arquivo e a gente vai clicar ali no nome do arquivo e vai dar onde ele vai ser salvo, o local, né, o diretório e o nome dele. Vou salvar dentro de bairros aqui, vou colocar centro. E podemos dar um OK, né? O sistema de referência de coordenadas, Sirgas 2000, é o mesmo sistema de referência do shapefile que nós abrimos. Podemos dar um OK, né? E salvou o bairro centro. Perfeito? Bom, se o bairro centro estivesse abaixo aqui, ele não iria aparecer. O bairro centro está selecionado, a gente pode remover a seleção. Ele é menor, né, que o nosso shapefile dos bairros de Santa Maria e ele não está aparecendo. Então a gente tinha que arrastar ele para cima. E assim por diante. A gente tem aqui na parte inferior também o painel de status, né? Ele fala as coordenadas, conforme eu mexo o mouse, ele está aparecendo as coordenadas da tela. A nossa escala de visualização, por exemplo, vamos visualizar Santa Maria aí em 1/50.000, né? 1/50.000. 1/1.000.000, mal aparece, né? Enfim, a gente tem a barra de escala, uma lupa, né? A rotação também, eu posso aplicar uma rotação no que eu estou visualizando, 45 graus de rotação, certo? E uma das coisas mais importantes, né, que é esse EPSG aqui. O EPSG, aqui se vocês colocarem o mouse em cima, ele vai aparecer uma mensagem que não está aparecendo para vocês aí, porque ele está em cima do relógio, tá? Mas se vocês clicarem, ele vai abrir uma janela de sistema de referência de coordenadas. Isso aqui é o datum que a gente que está sendo utilizado pelo projeto. Se a gente parar para analisar, tanto o nosso shapefile em questão ou qualquer outra camada vai ter um sistema de referência, né? Se a gente vir aqui, ó, em fonte, ó, sistema de referência de coordenadas, Sirgas 2000. Sirgas 2000 significa o EPSG 4674, sistema de coordenadas geográficas. E no projeto aqui tem outro. Então, de preferência, para não causar nenhum problema quando a gente estiver finalizando o mapa no compositor de impressão, tanto as nossas camadas, todas as camadas que vão estar nessa lista das camadas aqui, precisam estar no mesmo sistema de referência do nosso projeto. Senão lá as coordenadas vão ficar tortas. E desde 2015, né, o datum oficial do Brasil, né, o sistema geodésico de referência do Brasil é o Sirgas 2000. A gente tem que ter um detalhe para um ponto importante. A gente vai utilizar cartas topográficas antigas que estão referenciadas em SAD 69, em Córrego Alegre. A gente vai georreferenciar essas cartas em Córrego Alegre, em SAD 69, ou seja, no datum que consta nela, né, no datum horizontal que consta nela, mas a gente obrigatoriamente precisa fazer a reprojeção para o sistema geodésico atual, Sirgas 2000. Isso é recomendação do IBGE, né? Todas as pessoas profissionais, enfim, que trabalham e geram informações espaciais precisam utilizar o Sirgas 2000, precisam ter como referência em seus produtos, né, o sistema de coordenadas Sirgas 2000, certo? E
Aqui a gente tem o painel de visualização, né? Que é a parte gráfica do QGIS, né? Todas as camadas que nós temos aqui, né? Os shapefiles que eu abri. Vamos abrir as ruas de Santa Maria também para ilustrar para vocês. Eu vou abrir na minha base de dados aqui, tá? Sistema viário, ó, sistema viário SHP. Cria toda a base. Ó. Por que não está aparecendo as ruas do bairro Centro? Porque eu preciso puxar as ruas para cima, né? Enfim, a gente tem todas as bases aqui. Eu vou abrir a tabela de atributos também. Olha as informações que nós temos. Tem o nome das ruas aqui, ó. Certo? Onde a rua está, se tem alguma observação. Esses dados aqui foram retirados do IPLAN. Quando nós formos utilizar, fazer um mapa específico, eu vou disponibilizar e eu também vou colocar todas essas feições que eu utilizei, os bairros de Santa Maria e as ruas, eu vou colocar um arquivo na descrição do vídeo para quem se interessar, certo? Então, isso é o nosso painel de visualização. Então, esse vídeo serviu para isso, né? Para a gente ter uma certa introdução ao QGIS, descobrir onde fica cada uma das coisas, né? Por mais que seja uma iniciação simples, né? Uma interface mais simples, a gente conseguiu ver cada um deles de certa maneira um pouco detalhado, certo? Então, no vídeo de hoje era isso. Obrigado então, pessoal.